Olá e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar profundamente nas Sagradas Escrituras para compreender melhor a Palavra de Deus. Se este é seu primeiro vídeo aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos estudos semanais. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 26, que narra a história de Caim e Abel. Um texto que revela a progressão do pecado na humanidade e suas consequências devastadoras, mas também a graça e misericórdia de Deus, mesmo diante da rebeldia humana. Antes de iniciarmos a leitura, é fundamental compreendermos o contexto histórico e cultural deste texto narrativo e teológico. Autor: Moisés, líder e legislador de Israel, escrevendo sob inspiração divina. Período histórico. O texto narra eventos dos primórdios da humanidade, logo após a queda registrada em Gênesis 3. Escrito durante o Êxodo ou no deserto, aproximadamente 1400 a.C. Destinatários: o povo de Israel em sua jornada para a Terra Prometida, necessitando compreender suas origens e a natureza do pecado. Propósito principal: demonstrar como o pecado entrou no mundo e rapidamente se multiplicou, afetando relacionamentos familiares, comunitários e com Deus. Também mostrar que, mesmo no julgamento, Deus preserva misericórdia. Contexto cultural: esta é a primeira família humana. Não existem ainda sociedades organizadas, leis escritas ou sistemas religiosos estabelecidos. A adoração e relacionamento com Deus são diretos e pessoais. Localização no cânon. Gênesis 4 está no início da história da redenção, mostrando por que a humanidade precisa de um Salvador. Está entre a queda do homem no capítulo 3 e o dilúvio nos capítulos 6 a 9. Este texto não é apenas história antiga, mas teologia profunda que revela a natureza humana, a seriedade do pecado e a fidelidade de Deus em preservar um remanescente através do qual viria a redenção. Agora vamos ler juntos este texto sagrado e profundamente revelador. Acompanhe em sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 26. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque.
E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: Ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Agora vamos analisar a estrutura teológica e narrativa deste texto, observando como ele revela a progressão do pecado e a resposta de Deus. O nome Caim. Eva declara: Alcancei do Senhor um homem. O nome Caim pode significar adquirido ou forjado. Possivelmente, Eva esperava que Caim fosse o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15, a semente que esmagaria a serpente. Que esperança mal direcionada! O contraste entre os irmãos. Abel, cujo nome significa vapor ou vaidade, foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. 2 vocações legítimas, mas que revelarão corações muito diferentes. Abel trabalha com vida, Caim com a terra amaldiçoada. A ordem do nascimento. Caim é o primogênito, portanto, teria privilégios especiais na cultura patriarcal. No entanto, Deus frequentemente escolhe o mais novo, não pelo mérito humano, mas pela graça divina. Lição: nossas expectativas humanas nem sempre se alinham com os propósitos de Deus. O primeiro nem sempre é o escolhido, e nomes ou posições não garantem a aprovação divina. A oferta de Caim, do fruto da terra, uma oferta genérica, sem detalhes sobre qualidade ou motivação. O texto não menciona que foram as primícias ou o melhor da colheita. Parece uma obrigação religiosa sem coração. A oferta de Abel, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Específico, cuidadoso, sacrificial. Abel trouxe o melhor, as primícias, demonstrando fé, reverência e prioridade a Deus. O Novo Testamento confirma: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Hebreus 11:4. A resposta de Deus: Deus atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim e sua oferta. Não é o tipo de oferta que importa primariamente, mas a atitude do coração do adorador. O Senhor não atenta para o que o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. A ira de Caim. Em vez de arrepender-se ou corrigir sua atitude, Caim se ira. A rejeição da oferta expôs o que já estava em seu coração: orgulho, rebeldia e falta de amor genuíno por Deus. Lição: Deus vê além dos rituais religiosos e examina as motivações do coração. Adoração verdadeira requer fé, sacrifício e sinceridade. A resposta à correção divina revela nosso caráter. O diálogo divino. Deus não abandona Caim imediatamente. Em sua misericórdia, ele busca Caim com perguntas que deveriam levar à reflexão. Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? A promessa de aceitação. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus oferece uma porta de escape. Caim ainda pode ser aceito se mudar sua atitude e agir corretamente. A graça está disponível. O aviso solene.
Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Que imagem poderosa! O pecado é personificado como uma fera agachada, pronta para atacar. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Uma batalha espiritual clara. Ou dominamos o pecado, ou ele nos domina. A responsabilidade humana. Deus não força Caim a escolher o bem, mas claramente mostra as consequências de cada caminho. Caim tem livre-arbítrio e responsabilidade moral. Lição: Deus sempre nos adverte antes do julgamento. O pecado não dominado cresce e consome. Temos responsabilidade de dominar nossas emoções e impulsos pecaminosos. A ira não tratada leva a consequências devastadoras. A premeditação. E falou Caim com o seu irmão Abel. Sugere que Caim planejou o crime, talvez atraindo Abel para um local isolado. O local, estando eles no campo. Longe de testemunhas humanas, mas não dos olhos de Deus. O ato brutal. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Simplicidade terrível na descrição. O primeiro filho mata o segundo. O ódio religioso produz a primeira morte humana. O pecado de Adão e Eva, que parecia apenas comer um fruto, agora resulta em assassinato. A progressão do pecado. Gênesis 3 mostra pecado contra Deus, desobediência. Gênesis 4 mostra pecado contra o próximo, assassinato. O pecado sempre progride e se intensifica. Lição: pecados do coração não tratados eventualmente se manifestam em ações destrutivas. A inveja e o ressentimento religioso são especialmente perigosos. Ignorar os avisos de Deus tem consequências terríveis e irreversíveis. A pergunta divina: onde está Abel, teu irmão? Deus sabia, mas dá oportunidade para a confissão, assim como fez com Adão. Onde estás? A mentira descarada: não sei. Caim mente diretamente a Deus sem arrependimento ou medo. A arrogância: sou eu o guardador do meu irmão? Rejeita a responsabilidade moral e comunitária. A resposta sarcástica mostra um coração completamente endurecido. A voz do sangue. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Imagem profética que aponta para o sangue de Cristo, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12:24. O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Jesus clama por misericórdia. A maldição. A terra, já amaldiçoada em Gênesis 3, agora se torna ainda mais hostil a Caim. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Sua própria vocação se torna fútil. O exílio, fugitivo e vagabundo serás na terra, sem lar, sem descanso, sem pertencimento. Uma vida de inquietação perpétua. Lição: o pecado não permanece oculto diante de Deus. Mentir para Deus apenas agrava nossa culpa. Nossas ações afetam não apenas as vítimas diretas, mas toda a criação. O pecado resulta em separação e inquietação. A interpretação de Caim: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ou pode ser traduzido: meu castigo é maior do que posso suportar. Caim lamenta as consequências, não o pecado em si. O medo do julgamento humano, todo aquele que me achar me matará, revela que já havia outras pessoas, descendentes de Adão e Eva, e que Caim temia vingança de sangue. A proteção divina. Surpreendentemente, Deus protege o assassino. Qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Deus reserva para si o direito de julgar e vingar. O sinal de Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Não sabemos qual foi, mas servia de proteção, não de maldição adicional. Mesmo no julgamento, há misericórdia divina. O princípio da vida. Deus estabelece aqui o princípio da santidade da vida humana, que será formalizado em não matarás. Êxodo 20:13. E quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9:6. Lição: mesmo assassinos não estão além da misericórdia de Deus. Deus valoriza imensamente a vida humana. A vingança pertence a Deus,
não a nós. Há consequências para o pecado, mas Deus ainda protege e preserva a vida. O afastamento deliberado. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Escolha voluntária de viver longe da presença de Deus. Estabeleceu-se em Nod, que significa errante ou exílio. A civilização caínita. Caim edifica uma cidade, primeira menção de urbanização, mostrando avanço cultural, mas distanciamento espiritual. Cultura sem Deus pode ser sofisticada, mas permanece espiritualmente vazia. Os descendentes notáveis. Jabal, pai dos criadores de gado, economia, agricultura. Jubal, pai dos músicos, arte e escultura. Tubal-Caim, mestre de obras de metal, tecnologia, indústria. Progresso material impressionante. Mas onde está Deus em tudo isso? A poligamia de Lameque. Tomou para si 2 mulheres. Primeira menção de poligamia, distorcendo o plano original de Deus. Gênesis 2:24. O Cântico de Lameque, um poema de violência e vingança excessiva. Matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Jactância de violência desproporcional. 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Perversão da proteção de Deus, transformada em ameaça violenta. A progressão moral. De Caim, homicídio por inveja. A Lameque, assassinato por ofensa trivial e orgulho. O pecado se multiplica e se intensifica geração após geração. Lição. Civilização avançada não significa espiritualidade avançada. Progresso tecnológico e cultural sem Deus leva à decadência moral. O pecado tem efeito multiplicador nas gerações. Viver longe de Deus resulta em vazio espiritual, apesar de conquistas materiais. O nascimento de Sete. Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Sete significa designado, ou colocado. Deus substitui o filho justo morto por outro filho, através do qual preservará sua promessa. A linhagem da redenção. Através de Sete virá Noé. Gênesis 5. Através de Noé virá Abraão. Através de Abraão virá Davi. Através de Davi virá Jesus Cristo. Sete está na linhagem messiânica. A adoração restaurada. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O culto público e corporativo a Deus é estabelecido. Contrasta diretamente com a linhagem de Caim que vivia longe da face do Senhor. 2 linhagens. O capítulo termina estabelecendo 2 caminhos. A descendência de Caim, cultura sem Deus, violência crescente, e a descendência de Sete, adoração, busca de Deus, esperança de redenção, a fidelidade de Deus. Apesar do pecado humano, Deus preserva um remanescente através do qual cumprirá suas promessas. O plano de redenção não é frustrado pelo pecado humano. Lição. Deus sempre preserva um remanescente fiel. A esperança da humanidade não está no progresso humano, mas na fidelidade de Deus. A adoração verdadeira distingue os filhos de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está trabalhando seu plano de salvação. Deste texto profundamente revelador, podemos extrair 5 lições fundamentais para a nossa vida cristã. Primeira lição. Deus vê o coração, não apenas atos religiosos. A diferença entre as ofertas de Caim e Abel não estava primariamente no tipo de sacrifício, mas na atitude do coração. Podemos frequentar igreja, dizimar, participar de atividades religiosas, mas se nosso coração não está sinceramente voltado para Deus, nossa adoração é vã. Como Jesus disse, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Deus quer verdade no íntimo, não mera conformidade externa. Examine hoje. Sua adoração é do coração ou apenas ritual? Segunda lição. O pecado não dominado domina o pecador. O aviso de Deus a Caim permanece para nós. O pecado jaz à porta, sobre ele deves dominar. Pecados pequenos não tratados, inveja, ressentimento, orgulho, ira, crescem e consomem. Caim permitiu que a inveja se tornasse ira, a ira se tornasse ódio.
e o ódio se tornasse homicídio. Paulo nos adverte: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. E irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Que pecado está à porta de sua vida hoje? Domine-o pela graça de Deus antes que ele domine você. Terceira lição. Somos responsáveis por nossos irmãos. A pergunta sarcástica de Caim: sou eu guardador do meu irmão? Esperava a resposta negativa, mas a resposta bíblica é um sonoro sim. Somos moralmente responsáveis pelo bem-estar de nossos irmãos. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mateus 22, 37 e 40. João declara: quem não ama seu irmão permanece na morte. E nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Indiferença ao sofrimento alheio é incompatível com a fé cristã genuína. A quem você está demonstrando amor sacrificial hoje? Quarta lição. Mesmo no julgamento, Deus exerce misericórdia. Caim merecia a morte imediata. Ele havia assassinado seu próprio irmão e depois mentiu descaradamente a Deus. No entanto, Deus o protegeu com um sinal para que ninguém o matasse. Esta é a misericórdia que permeia toda a Escritura. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e grande em benignidade. Salmos 103, 8. Paulo, que perseguiu a igreja, recebeu misericórdia. Pedro, que negou Cristo, foi restaurado. Nós, que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte de seu Filho. Romanos 5:10. Nunca pense que você está além da misericórdia de Deus. Ele é especialista em transformar assassinos em apóstolos. Quinta lição. Deus sempre preserva um remanescente fiel, quando parecia que o pecado havia triunfado. Abel morto, Caim exilado, seus descendentes violentos e distantes de Deus. Deus levantou Sete. Através dele, a adoração foi restaurada e a linhagem messiânica preservada. Este padrão se repete por toda a Escritura. Noé em meio à geração perversa. Abraão entre idólatras, um remanescente fiel retornando do exílio. A igreja perseverando apesar de perseguição. Jesus prometeu: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Não importa quão escura a cultura ao redor, Deus tem seu povo. Você faz parte desse remanescente fiel. A palavra de Deus não foi escrita apenas para conhecimento, mas para transformação. Como podemos aplicar os ensinamentos de Gênesis 4 em nossa vida diária? Na vida pessoal, examine sua adoração. Suas orações, leituras bíblicas e práticas espirituais são do coração ou mero hábito religioso? Deus busca adoradores em espírito e em verdade. Identifique o pecado à porta. Aquele pecado recorrente que você tem tolerado. Talvez seja pornografia, mentira, fofoca, glutonaria, materialismo ou amargura. Domine-o hoje pela oração, confissão e dependência do Espírito Santo. Não espere até que ele cresça e domine você. Na vida familiar, seja guardador de seus irmãos, literal e espiritualmente. Se você tem irmãos ou primos afastados da família ou de Deus, busque-os, ore por eles, invista no relacionamento. Ensine seus filhos desde cedo sobre adoração sincera, responsabilidade moral e consequências do pecado. Use este capítulo para conversar sobre inveja, ira e violência, mostrando o caminho de Deus. Cultive um ambiente familiar onde invocar o nome do Senhor seja natural e central, como na linhagem de Sete. Na vida profissional, não seja como a civilização de Caim, avançada tecnológica e culturalmente, mas vazia espiritualmente. Busque excelência profissional, mas nunca à custa de sua integridade ou relacionamento com Deus. Seja embaixador de Cristo, levando a presença de Deus para seu ambiente de trabalho. Pratique o princípio de guardador do irmão. Se vir colega sendo tratado injustamente, abusado ou precisando de ajuda, não seja indiferente.
Haja com compaixão e justiça. Na vida da igreja e comunidade, promova a adoração genuína e de coração, não apenas performance religiosa. Confronte com amor cristãos que estão permitindo que pecados os dominem. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão. Gálatas 6:1. Seja parte da linhagem de Sete, aqueles que invocam o nome do Senhor, mantêm esperança em meio ao caos cultural e preservam a verdade para a próxima geração. Lembre-se, o conhecimento bíblico sem aplicação prática não produz frutos espirituais. Gênesis 4 deve transformar sua adoração, seus relacionamentos e sua resposta ao pecado. O sangue de Abel clamou por justiça, mas o sangue de Jesus clama por sua redenção completa. Vamos encerrar nosso estudo com uma oração baseada nas verdades transformadoras que aprendemos hoje. Oro para que o Espírito Santo use estas verdades para transformar nossos corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por nos revelares através de Gênesis 4, tanto a gravidade do pecado, quanto a profundidade de tua misericórdia. Confessamos que muitas vezes nossa adoração tem sido superficial, nossos corações divididos, nossas ofertas dadas sem o melhor de nós. Perdoa-nos pela religiosidade vazia e renova em nós adoração genuína e sincera. Reconhecemos que temos permitido pecados jaz à nossa porta. Inveja, ressentimento, ira, indiferença ao próximo. Dá-nos poder para dominar sobre eles, não por nossa força, mas pelo teu Espírito que habita em nós. Pedimos perdão por tantas vezes termos perguntado, como Caim: sou eu guardador do meu irmão? Ajuda-nos a amar sacrificialmente, a cuidar genuinamente e a carregar os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Louvamos-te, porque mesmo quando merecíamos julgamento, tu estendes misericórdia. Assim como protegeste Caim, assim como levantaste Sete, tu não abandonas os pecadores, mas ofereces caminho de redenção. Obrigado porque o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel, clamando não por vingança, mas por nossa salvação. Comprometo-me hoje a ser parte do remanescente fiel, daqueles que invocam teu nome em meio a uma geração perversa. Que minha vida seja adoração verdadeira, meu coração seja sincero diante de ti, e meus relacionamentos reflitam teu amor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que derramou seu sangue para que tivéssemos vida. Amém. Espero que este estudo sobre Gênesis 4 tenha abençoado sua vida e despertado em você desejo de adoração mais sincera e amor mais profundo pelos irmãos. Deixe nos comentários qual das 5 lições mais impactou seu coração hoje. Como você vai aplicar este ensino em sua vida esta semana? Compartilhe suas reflexões com nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para seu crescimento espiritual, não esqueça de curtir e compartilhar com seus irmãos na fé. Ajude-nos a alcançar mais pessoas com o estudo profundo das Escrituras. Na próxima semana estudaremos Gênesis 5, que apresenta a genealogia de Adão até Noé, revelando como Deus preservou a linhagem da promessa e preparou o caminho para um novo recomeço após o dilúvio. Você não vai querer perder. Que o Senhor faça de você um adorador sincero de coração, um guardador amoroso de seus irmãos e parte do remanescente fiel que invoca o nome do Senhor. Até a próxima.